Fala pessoal, chamo Dilton Salles, sou mixologista aqui do Clube do Barman e agora vamos falar as bebidas imprescindíveis para se ter no bar, principalmente para quem está começando a montar o seu bar agora em casa, hein? Primeiro passo é a gente compreender quais bebidas devemos ter em casa, certo? A gente vai falar principalmente das bebidas destiladas, ok? Primeira coisa, uma boa e velha cachaça ou aguardente. Aqui a gente consegue ter alguns clássicos como a caipirinha, o rabo de galo, e é super importante a gente ter uma cachaça, sim, no nosso bar, para que a gente consiga trazer experiências diferentes, principalmente com um produto tão nosso, né? Não sei se vocês sabem, mas a cachaça, ela tem o IGP, Indicação Geográfica Protegida, que muitos conhecem como DOC, Denominação de Origem Controlada. Ou seja, a cachaça só pode ser feita no Brasil, seguindo as próprias regras do Brasil. Se ela não segue a regra, ela é chamada de aguardente, certo? Por isso, é super importante termos uma cachaça no nosso bar. Claro que não poderia faltar a vodka, certo? A vodka, um álcool extremamente límpido e quase sem sabor, um álcool neutro que serve muito bem com frutas, com sucos, né? Ela entra para dar potencial alcoólico para o nosso coquetel. A vodka também não tem como dispensar ela, né? Por ela ter um sabor tão neutro, ela consegue passar mais variedades para a coquetelaria. E claro, as marcas também tem muita gente que utiliza as flavors, que adicionam muito mais aroma para os coquetéis, ou seja, são os sabores. No caso do Absolute, essa daqui é a vanilla. A Absolute Flavors, que chega no coquetel para adicionar mais aroma, certo? No caso aqui a gente tem a Absolute de baunilha, ou seja, a vanilla. Mas também tem a de pimenta, tem a de maçã verde, tem a de manga e assim tem outros sabores. Isso abre um leque enorme para a coquetelaria, principalmente para você agradar o paladar do seu convidado ou do seu cliente. Uma bebida que também não pode faltar no seu bar é o rum, certo? Eu sempre indico a gente ter o rum claro ou o rum branco e o rum envelhecido. Por quê? A gente tem estruturas e sabores diferentes. Claro que sabemos que todo rum ele tem que ser parcialmente ou totalmente envelhecido, certo? Que é a característica dele. É uma bebida destilada de melaço de cana-de-açúcar, ok? Aqui a gente agrega muito mais sabores, principalmente para fazer coquetéis tão frutados e refrescantes como o daiquiri, o Cuba Libre ou simplesmente o mojito. Outra bebida que não pode faltar é o gin, certo? Que voltou a estar na moda. O gin é essa bebida que tem o sabor redestilado do zimbro e outros botânicos. No caso do gin, você vai ter diversos sabores diferentes, porque cada marca vai fazer a sua escolha de botânicos, tá? Mas para quem não gosta tanto do aroma ou a percepção do zimbro, a tendência da indústria foi também lançar os distiller gins, que são esses gins que têm aromas mais frutados, tá? Com percepções mais frutadas. No caso do Beefeater, temos o Strawberry, que seria o de morango. Temos também outros sabores e um lançamento que é o Botanics, com menos teor alcoólico e uma percepção muito presente de gengibre e limão siciliano, tá? Isso aqui, com certeza, vai muito bem, não só com tônica, mas também para os fizz, para os Collins e outros coquetéis, principalmente como o Bramble, ok? Quando a gente vai falar de bebidas para se ter em casa, é claro que quase todo mundo sempre tem uma garrafa de uísques, né? Mas aí a gente tem que perceber qual escola você gosta. Como assim? Quando a gente fala de uísque, a gente fala de escola. Por quê? Uísques escoceses são diferentes dos americanos, que são diferentes dos irlandeses, tá? E vai depender muito do seu paladar. Não é porque você gosta de um whisky 12 anos de determinada marca que você vai gostar de outra marca também, tá? Cada um vai ter uma percepção diferente. Uns mais frutados, outros mais defumados, um com percepções mais herbais, e isso vai depender muito do whisky que você vai escolher. No caso aqui, eu tenho o Ballantines 12 anos e temos aqui o Chivas Extra. O Extra é porque ele é
finalizado em um outro barril, o barril de vinho Jerez oloroso, que traz uma percepção de gengibre, toques de chocolate, por isso que ele vem com essa tonalidade um pouco mais vermelha, certo? Por isso, o uísque vai depender muito do paladar, do seu paladar ou do paladar do seu cliente, ok? Voltando a estar na moda, os aperitivos que vêm de abrir o apetite, ou seja, são bebidas alcoólicas, só que com teor alcoólico mais baixo, infusionados em ervas, raízes, às vezes até na base do vinho, tá? Os aperitivos eles servem para entradas, principalmente em pratos mais leves. No caso aqui eu tenho um ramazote, que ele é uma infusão em hibisco e flor de laranjeira, o que traz bastante sabor, levemente adocicado e ótimo para entradinhas, principalmente em lugares mais quentes. Falando em aperitivos, vamos também falar sobre os digestivos, né? Que são os licores. Quando a gente fala de licor, a gente fala sempre de uma densidade um pouco mais adocicada, né? Ela serve na digestão dos coquetéis. Aqui a gente está falando do Kahlúa, à base de tequila e café. O licor de café mais vendido do mundo, aonde vai dar um toque essencial para finalizar as suas refeições ou principalmente trazer bons coquetéis, como o clássico Espresso Martini. Outra coisa também que eu não sei se vocês conhecem, mas existem os bitters não potáveis. O que seria bitter não potáveis? São ingredientes que a gente basicamente define eles como tempero para coquetéis, certo? Ele tem uma graduação alcoólica bem elevada, são infusões entre raízes, ervas, botânicos, flores, frutos, que trazem um concentrado de sabor e aromas, tá? Aqui a gente tem o bitter brasileiro, entre raízes, e temos o clássico aqui, angostura. Por isso que nos coquetéis que levam esses elementos, eles são adicionados apenas em pequenas gotas, 2 ou 3 gotas que a gente chama de dashes, tá? Que são os lances que a gente faz no coquetel. Ele vem para acrescentar muito aroma e dar um toque totalmente diferente, com sabores diversos e inclusos dentro de cada receita, tá bom? Isso aqui é o básico que você tem que ter. A quantidade que você deve ter, no mínimo uma garrafa de cada, porque aí você vai conseguir agradar os mais diversos paladares que você conhece ou convida para a sua casa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e se vocês quiserem saber um pouco mais, acessem o nosso site do Clube do Barman, onde a gente tem diversas matérias falando sobre cada tipo de bebida, diversos tipos de produtos, diversos tipos de bitters, principalmente como fazer um bitter em casa, certo? A gente se vê, até a próxima aula!